Há um momento na vida em que algo dentro de você simplesmente se rompe. Não é explosão, não é drama, não é revolta. É um tipo de clareza fria, quase silenciosa. Depois de anos tentando segurar tudo, agradar todos, manter o mundo em equilíbrio às custas de si mesmo, você percebe, não é o universo que está contra você, é você que se colocou contra a própria alma. Carl Jung nos lembrava que tudo aquilo que suportamos demais, sem consciência, afunda para a sombra. E aquilo que vai para a sombra não desaparece, apenas passa a atuar por trás do palco, dirigindo a vida sem que você perceba. É isso que acontece quando você insiste em permanecer em lugares onde já não existe espaço para quem você é. Quando tenta ressuscitar relações que já perderam o sentido, papéis que foram vencidos, identidades que já não sustentam seu crescimento. Os sinais aparecem antes do grito, um cansaço que não passa com sono, uma irritação que não combina com a sua natureza. Uma mente saturada de pensamentos circulares que nunca chegam a lugar nenhum. É o inconsciente tentando falar com você, dizendo em linguagem de sintomas, assim não dá mais. Mas em vez de ouvir, você faz o que sempre fez, se adapta, tolera, engole, se molda. E nessa tentativa constante de caber em molduras estreitas, você vai se apagando aos poucos. Até que um dia, sem aviso, a alma sussurra com força de terremoto. Chega. Esse chega não é o fim de tudo. É o nascimento de um novo eixo interno. É quando a consciência decide sair do porão da sombra e assumir o comando que sempre foi seu por direito. Quando você diz chega, o tempo parece desacelerar. As pessoas ao redor se surpreendem porque estavam acostumadas com a sua versão que sempre cedia, que segurava o peso, que evitava conflitos, sacrificando a própria paz. Mas agora, algo muda de lugar. Você deixa de reagir automaticamente e começa a escolher. E essa pequena mudança de postura, reagir menos, escolher mais, é o primeiro movimento de amor próprio verdadeiro. O chega é o ponto exato em que a dor deixa de ser apenas sofrimento e se torna professora. O momento em que você compreende que continuar tentando provar seu valor para quem não quer ver é uma forma de autoabandono. Que insistir em receber amor de quem só sabe alimentar carência é uma forma de se rejeitar em silêncio. Jung dizia que enquanto o inconsciente não se torna consciente, ele dirige a sua vida e você o chama de destino. Talvez este seja justamente o instante em que você começa a enxergar aquilo que vinha te guiando por baixo da superfície. O medo de decepcionar, de perder, de ficar sozinho, de não ser suficiente. Mas aqui está o paradoxo. Ao dizer chega, você não perde nada. Você se devolve a si mesmo. Respire fundo. O que está nascendo agora não é apenas o fim de uma fase, é o contorno de uma nova identidade, a de alguém que decide colocar um limite, não por dureza, mas por respeito a si. E se esse início já está tocando algo em você, lembre-se de se inscrever no canal Segredo Junguiano e deixar o seu like. Assim você sinaliza para si mesmo que está disposto a continuar essa jornada de consciência. Você já parou para perceber o quanto de peso carrega sem notar? Não falo apenas das responsabilidades do dia a dia, mas da carga emocional acumulada em anos de suportar o que, no fundo, sempre te feriu. São concessões silenciosas, aquele tá tudo bem, dito com um nó na garganta. O deixa pra lá que engole um limite que precisava ser colocado. O é só uma fase, usado para mascarar o esgotamento da alma. Jung nos lembra que aquilo que negamos não se dissolve, apenas se esconde. E o que se esconde no escuro cresce. Essa é a dinâmica da sombra. Tudo o que você tolera sem consciência, desrespeito, cansaço extremo, autossabotagem, vai se acumulando numa parte invisível de você. Chega uma hora em que essa parte silenciosa assume o controle.
Sem perceber, é ela quem passa a escolher com quem você se relaciona, que situações você atrai, como você reage a cada situação. O resultado é sutil no começo, mas profundamente devastador. Você se pega repetindo as mesmas histórias, com pessoas diferentes, vive os mesmos enredos, só troca os rostos, muda de cenário, mas a sensação interna permanece a mesma. Como eu vim parar aqui de novo? Quanto mais você tenta consertar o mundo do lado de fora, mais preso se sente por dentro. É como girar em um labirinto que você mesmo construiu sem perceber. O inconsciente, esse arquiteto silencioso, observa. Ele apenas espera o momento em que você finalmente percebe o padrão e admite: eu não quero mais continuar desse jeito. O chega é a pausa entre o velho e o novo. É o instante em que você coloca no chão o fardo que já não tem nada a ver com quem você está se tornando. Mas antes de soltar, é preciso coragem para olhar o que você vem carregando. Olhe com sinceridade. O que você sustenta hoje que já não tem ligação com a sua verdade? Pode ser uma relação que te apaga, um trabalho que te esgota, um papel que você representou por medo de não ser aceito. Tudo o que se mantém por medo acaba se tornando prisão. E toda prisão, cedo ou tarde, começa a gritar por libertação. O chega é justamente essa libertação em forma de decisão. Não é um rugido de ódio, é um sussurro de consciência. É quando você compreende que continuar suportando o que te destrói não é bondade, é abandono de si mesmo. Jung falava que a sombra não precisa ser destruída, mas reconhecida. Reconhecer o peso que você carrega é o primeiro passo para recolocar cada coisa em seu devido lugar. Você não precisa lutar contra o que sente. Precisa apenas olhar com clareza, aceitar o que é e permitir que vá embora o que já cumpriu seu papel. Nesse exato momento, algo dentro de você começa a se reorganizar. O corpo relaxa alguns milímetros, a mente desacelera um pouco, o coração encontra uma espécie de respiro, porque o amor próprio começa justamente aqui, quando você decide parar de servir como depósito para aquilo que nunca foi seu. Desde muito cedo, ensinaram você que felicidade vem de fora, que amor verdadeiro é quando alguém te escolhe, que sucesso é ser aplaudido, admirado, validado. Sem notar, você começou a construir sua identidade em torno do olhar dos outros. Cada gesto, cada decisão, cada palavra, no fundo, era uma tentativa de ser aceito, de se sentir bom o bastante. Mas Jung nos alertou. Quem vive apenas olhando para fora, sonha. Quem ousa olhar para dentro, desperta. Enquanto você continuar tentando encontrar lá fora aquilo que nasceu para ser descoberto dentro, viverá preso à carência, confundindo apego com amor, dependência com conexão, medo de ficar só com laço afetivo verdadeiro. Você chama isso de relacionamento, mas muitas vezes é apenas medo de abandono em forma de vínculo. A dependência emocional é uma das sombras mais sutis. Ela sussurra que, sem o outro, você não é ninguém, que sozinho você não vai dar conta, que é melhor suportar a dor do que lidar com o vazio. Mas o preço disso é alto. A cada vez que você entrega sua paz em troca de companhia, uma parte da sua essência se apaga. Você começa a viver à mercê do humor, da presença, da ausência e até do silêncio alheio. O coração do outro vira seu centro de gravidade, e quando o outro se afasta, falta chão. O amor próprio não nasce enquanto você implora por migalhas. Ele começa quando você percebe que não precisa mais disputar espaço em vidas que não te acolhem, porque seu próprio coração já é um lugar onde você pode morar. Quando você diz, chega dessa ilusão de que preciso de alguém para me completar, algo profundamente poderoso acontece. É como se você recolhesse de volta cada pedaço seu que deixou espalhado em histórias que não te sustentaram. Esse é o início do processo que Jung chamava de individuação.
o caminho de volta para si mesmo. É quando você para de se definir pelo olhar de fora e começa, enfim, a se enxergar por inteiro. Luz e sombra, força e fragilidade, coragem e medo. Você percebe que não precisa escolher entre ser amado e ser autêntico, porque o amor verdadeiro nasce justamente da autenticidade. O chega, nesse contexto, é o rompimento com a ideia de que você é metade de algo. Você nunca foi metade. Você sempre foi um todo que apenas se esqueceu de si, tentando se reconhecer em reflexos distorcidos. Quando essa consciência desperta, aquele vazio que doía começa a ser preenchido de presença. Você deixa de procurar pertencimento desesperadamente e passa a habitar a própria alma. É aí que o verdadeiro amor começa. Quando estar consigo deixa de ser castigo e passa a ser lar. Se em algum momento da sua vida você já percebeu que confundiu carência com amor, escreve nos comentários: eu escolho me amar antes de tudo. Esse pequeno gesto é uma forma de selar internamente essa decisão. Chega uma hora em que o corpo não consegue mais sustentar a farsa que a mente repete. A alma grita, mesmo quando a boca insiste em dizer está tudo bem. A dor acumulada começa a vazar pelas brechas, em crises de ansiedade, em insônia, em explosões aparentemente sem motivo, em um cansaço existencial que nenhuma folga resolve. Você tenta se convencer de que é apenas uma fase, repete para si mesmo que todo mundo vive assim, mas lá no fundo sabe que algo em você está pedindo mudança. Jung dizia que a dor é uma das maneiras pelas quais a consciência entra. É como se a vida, quando percebe que você não quer ouvir os sussurros, aumenta o volume até o ponto em que você não possa mais se distrair. A ruptura, por isso, não é um colapso no sentido destrutivo. É um parto. É o inconsciente dizendo: se você não vem por vontade, eu vou te puxar pela necessidade. Quando a dor se torna insuportável, você finalmente se vê obrigado a olhar de frente para aquilo que evitou por tanto tempo. E é aí que o chega ganha força de decisão. No instante em que você diz basta, algo muda de forma irreversível. Não importa se o mundo entende, se os outros aprovam, se alguém fica, porque esse basta não é dirigido aos outros, é um compromisso consigo. Você resolve que não vai mais negociar a própria paz para preservar o conforto alheio. E essa resolução, ainda que pareça pequena do lado de fora, abre um espaço imenso do lado de dentro, o espaço da consciência. Jung lembrava que tudo aquilo a que resistimos persiste. Talvez você tenha resistido à mudança por medo de perder coisas, pessoas, caminhos. Mas a ruptura revela uma verdade simples e dura. O que se perde quando você se escolhe não era amor, era medo. Porque aquilo que é verdadeiramente seu não precisa te destruir para permanecer. A partir desse momento, o tempo parece mudar de textura. As vozes internas que te culpavam por escolher a si mesmo vão perdendo volume. O medo de rejeição começa a dividir espaço com um sentimento novo, respeito por si. Você começa a perceber que não precisa mais lutar para ser aceito no mundo, porque ao se escolher, você deixa de pedir autorização para existir. A ruptura é o ponto em que você abandona a versão de si criada para agradar expectativas externas e se abre para descobrir quem você é de verdade. Não há volta. E isso, longe de ser motivo de medo, é libertador, porque a partir daqui você não precisa mais se moldar para caber, você precisa apenas se expressar. A dor que te quebrou foi a mesma força que abriu passagem para você renascer. Ela nunca veio para te aniquilar, veio para te lembrar que suportar o que te mata nunca foi sinônimo de amor. Foi apenas medo travestido de esperança. O medo agora perde o trono. No lugar dele, começa a nascer algo mais silencioso e firme. Presença. Depois da ruptura, vem o silêncio.
E é justamente aqui que muitos se desesperam. Acostumados com o barulho, com as distrações, com a correria, com as relações ruidosas, interpretam o silêncio como vazio, abandono, solidão. Mas o silêncio verdadeiro não é ausência, é espaço. É como um útero simbólico onde uma nova versão de você começa a ser gestada. Jung dizia que quando desviamos o olhar do mundo externo e o voltamos para dentro, deixamos de sonhar e começamos a despertar. O silêncio é esse portal. Ele não significa que nada está acontecendo. Pelo contrário, muita coisa se move, mas na profundidade, não na superfície. Depois que você diz chega, não há mais necessidade de provar nada para ninguém. O grito é de quem ainda tenta convencer o mundo. O silêncio é de quem já se convenceu por dentro. Você não precisa explicar sua decisão para todos. Não precisa justificar cada limite. Não precisa ensaiar discursos. Precisa apenas sustentar, com serenidade, a escolha que fez por si. Quanto mais o mundo te cobra reações e frases longas, mais o seu silêncio se torna uma declaração de força. É nesse período que o amor próprio deixa de ser teoria e vira prática diária. Você começa a cuidar da sua energia como quem cuida de um jardim secreto. Passa a dizer não com mais calma, a escolher com mais consciência, a se afastar sem precisar apontar culpados. E nesse afastamento descobre algo surpreendente. A solidão, quando você está inteiro, não é um buraco. É um encontro. No silêncio, as feridas falam. Mas desta vez, em vez de abafar, você escuta. Você começa a entender de onde vem cada dor, qual medo te mantinha preso, quais histórias você repetia por hábito e não por verdade. Esse processo pode doer, sim, mas é uma dor que cura. Porque autoconhecimento não é apagar o passado, é integrá-lo. Jung chamava isso de integração da sombra. Quando você acolhe aquilo que sempre rejeitou em si, essa parte perde o poder de te dominar. É nesse espaço silencioso que luz e sombra se encontram, que aquilo que você mostra e aquilo que esconde começam finalmente a dialogar. Desse encontro nasce algo raro: autenticidade. Autenticidade é o estado de paz de quem não precisa mais representar um papel para ser minimamente aceito. É quando o coração se alinha à consciência e o amor próprio deixa de ser um tema bonito e se torna um modo de existir. Nesse ponto, o silêncio deixa de assustar. Ele acolhe, fortalece, orienta. Se agora sua vida parece mais quieta, não conclua apressadamente que está tudo parado. Talvez seja apenas a vida, Deus, o inconsciente, chame como quiser, te oferecendo o espaço necessário para florescer. Depois do silêncio, vem o renascimento. Não é um recomeço barulhento, cheio de promessas impulsivas. É um despertar calmo, consistente, quase sagrado. Você não volta a ser quem era antes de tudo. E isso é uma bênção. Jung dizia que a vida não vivida adoece a alma. Quando você diz chega, começa a curar exatamente isso. As partes de si que foram deixadas de lado para caber em vidas que não eram suas. A reconstrução não acontece de uma vez. Ela é feita de pequenas decisões, repetidas dia após dia. E todas nascem do mesmo lugar: amor próprio. É quando você escolhe descansar sem pedir desculpas. Quando se respeita o suficiente para dizer não, mesmo com medo da reação. Quando troca o preciso ser aceito pelo preciso ser verdadeiro. Cada uma dessas escolhas é um tijolo invisível na construção da sua nova versão. O amor próprio, aqui, deixa de ser apenas sentimento e se torna compromisso. Compromisso com a sua verdade, com a sua energia, com a sua paz. Quanto mais você honra esse compromisso, mais forte ele se torna. A voz interna, que antes vivia cheia de dúvidas, começa a soar mais firme. A insegurança que fazia você implorar por migalhas dá lugar à certeza tranquila. O que é meu não precisa ser forçado. É nessa fase que o chega se transforma em
Agora eu sei quem estou me tornando. Você passa a se enxergar com um olhar diferente no espelho, não mais buscando defeitos, mas reconhecendo história, não mais tentando se encaixar, mas agradecendo por ter tido coragem de se libertar. Desse estado nasce um novo tipo de poder, o poder de quem não depende, mas compartilha, não implora, mas atrai o que está em sintonia com sua essência. Jung chamava esse processo de individuação, tornar-se aquilo que você realmente é. Não é um caminho linear, mas é um dos mais belos que alguém pode percorrer. O eu, que nasce depois da dor, é mais consciente, mais inteiro, mais leve. Você entende que não precisa vencer o mundo, precisa apenas estar inteiro em si. A reconstrução é discreta, mas perceptível. Os outros percebem algo diferente no seu jeito de falar, de caminhar, de se posicionar. Um certo brilho retorna ao olhar, não o brilho da euforia, mas o da serenidade. Um novo ciclo começa, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de habitar o mundo. Se você sente que está, de alguma maneira, reconstruindo a própria vida, escreve nos comentários: eu estou me reconstruindo com consciência. Esse tipo de declaração fortalece internamente a decisão que você já tomou. Depois que você floresce, chega uma fase ainda mais profunda, a integração. É quando tudo o que você viveu, as quedas, as perdas, os limites, os silêncios, começa a se juntar em um novo entendimento sobre quem você é. Jung lembrava que a verdadeira cura acontece quando o que aprendemos desce da cabeça para a consciência, para o coração, para o corpo. Não é sobre apagar o passado, é sobre dar um lugar digno a ele. Você passa a perceber que não precisava ter sido diferente, que nada foi totalmente em vão. Cada dor, cada porta que se fechou, cada ciclo que terminou, foi na verdade um chamado da vida para que você voltasse ao centro de si. A alma tem uma forma, às vezes suave, às vezes dolorosa, de nos conduzir de volta para casa. E quando finalmente chegamos, entendemos. O chega não foi uma rebelião sem sentido, foi um pedido de coerência. A integração é o momento em que você olha para trás e sente, talvez pela primeira vez, gratidão até pelo que doeu. Não porque foi fácil, mas porque foi transformador. Sem o caos, você não teria conquistado clareza. Sem o limite, não teria aprendido respeito. Sem o silêncio, não teria encontrado sua própria voz. A vida não errou com você. Ela te preparou. Aqui, o amor próprio se transforma em sabedoria. Você deixa de agir impulsivamente pela ferida e passa a agir com consciência. As emoções ainda surgem, medo, raiva, tristeza, mas deixam de te governar. Você as reconhece, acolhe, vive e então as libera. Eu dizia que quando a sombra é aceita, ela se converte em luz. Essa luz não é estrondosa, é serena. Ela não te afasta do mundo, mas te permite caminhar nele com mais liberdade. Você descobre que poder não está em controlar tudo, mas em compreender. Quanto mais você se compreende, menos precisa reagir defensivamente ao que vem de fora. O chega, que antes foi grito, agora é calma. Não é mais resistência, é presença. Você percebe que não precisa se defender do mundo quando está em paz com o que carrega dentro. Essa integração produz uma confiança silenciosa que não depende da aprovação de ninguém. Você não precisa mais que todos te entendam. Você se entende, e quem se entende, se basta. O amor próprio deixa de ser apenas uma forma de sobrevivência e se torna um estado de ser. A partir daqui, viver se torna sinônimo de fluir, não de se arrastar. Chegar até aqui não foi sobre vencer o mundo. Foi sobre reencontrar quem sempre esteve aí dentro, à espera da sua própria aprovação. Jung dizia que enquanto olhamos apenas para fora, permanecemos adormecidos. Mas, quando olhamos para dentro, começamos de fato a despertar. Esse despertar não acontece em um único dia.
Ele é contínuo, cotidiano, exige uma decisão simples, mas profunda, escolher a si mesmo de novo todos os dias. Você não diz chega apenas uma vez na vida. Você repete esse chega sempre que sente sua energia sendo drenada por situações que já não conversam com a sua alma. Diz chega toda vez que recusa o que fere sua paz. Toda vez que escolhe o silêncio em vez de entrar em guerras que não têm sentido. Toda vez que prefere a verdade nua à aceitação condicional. Cada uma dessas escolhas reforça a nova consciência que você vem construindo. O amor próprio, quando amadurece, deixa de ser reação à dor e se torna direção. Você não vive mais fugindo do que machuca, vive caminhando em direção ao que constrói. Percebe que amor próprio não é levantar muros, mas erguer pilares. Não é se fechar para o mundo, é se preservar nele. Não é dizer, não preciso de ninguém, é dizer, eu escolho estar com quem soma. A sabedoria nasce quando a dor deixa de ser inimiga e se torna professora. Quando você entende que cada fim foi apenas um convite a um novo começo. E principalmente, quando percebe que o amor que buscava desesperadamente fora sempre esteve aí dentro, esperando que você voltasse. Jung acreditava que tornar-se inteiro é uma das tarefas espirituais mais importantes de um ser humano. E é esse caminho que você está trilhando quando diz chega ao que te diminui e sim ao que te faz existir por inteiro. O chega foi o primeiro passo, o silêncio, a ponte, a reconstrução, o caminho, o florescimento, o resultado visível, a integração, a sabedoria. Agora, o que se apresenta é uma forma nova de viver, com leveza, clareza e verdade. Amar a si mesmo não é um destino final, é uma prática. Às vezes solitária, às vezes desafiadora, mas sempre libertadora. Quanto mais você escolhe a própria verdade, mais a vida se realinha. As coisas certas permanecem, as erradas se afastam naturalmente. Os acontecimentos deixam de parecer castigo e passam a fazer sentido. Você percebe que espiritualidade verdadeira não é fugir da vida, mas estar nela com consciência. A paz não nasce da ausência de problemas, mas da presença de equilíbrio. E o amor próprio é a chave desse equilíbrio. Dizer chega não é encerrar a história. É virar a página com responsabilidade. É o momento em que o velho eu se despede e o novo começa a caminhar. Mais leve, mais consciente, mais inteiro. Quando você tem coragem de olhar para a própria escuridão e abraçá-la, em vez de negá-la, algo sagrado acontece. O mundo lá fora perde o poder de dizer quem você é. O verdadeiro amor próprio nasce desse encontro. Não é sobre se achar perfeito, é sobre se aceitar por completo. Falhas, cicatrizes, forças, luzes, porque quando você se aceita, nada externo consegue roubar o que foi construído por dentro. O chega, então, revela seu significado mais profundo. Não é um grito de revolta, é um sussurro de liberdade. Se essas palavras tocaram algo dentro de você, escreva nos comentários. Hoje, eu escolho a mim mesmo com amor e coragem. Essa frase é mais do que um comentário. É um pacto silencioso com o seu renascimento. E antes de sair, se essa mensagem fez sentido para você, curta este vídeo, inscreva-se no canal Segredo Junguiano e compartilhe com alguém que precisa lembrar que tem o direito de dizer chega. Quando você espalha consciência, o mundo inteiro se transforma um pouco junto com você. Lembre-se, o chega é o início da liberdade. E o amor próprio é o caminho que te conduz com firmeza de volta para casa.